Olá, bom dia, querido irmão, querida irmã, amigos que nos acompanham. Mais uma vez estamos aqui. É uma imensa honra ser um instrumento de Deus para a sua vida. Nos acompanhe. Temos outros episódios gravados antes desse lá na nossa página Ministério Apostólico Ágape, no nosso canal no YouTube. Vai lá, ouça as outras gravações, deixe seu comentário, seu like, siga-nos e colabore conosco mais uma vez na nossa Escola Bíblica Ágape. Estou aqui com meu irmão Breno, meu irmão Daniel. Brenão, deu ar da graça? Bom dia, gente, tudo bom? Que satisfação, que coisa boa podemos estar juntos falando da palavra de Deus. É um privilégio e hoje um tema especial para todos nós, né? E que a gente celebra por vários dias. Mais uma vez, obrigado por você estar aqui conosco. E passo a bola aí para o meu amigo Daniel. Com você, Dan. Olá, como estão todos? Sejam todos bem-vindos. Que bom poder compartilhar com vocês desse tema tão gratificante que é falar sobre a Páscoa, e espero que possamos juntos estar decorrendo e aprendendo ainda mais sobre essa passagem. Vamos lá. Antes de mais nada, como sempre, vamos orar, né? Porque podemos estudar, podemos saber muitas coisas, mas, como vimos lá em Provérbios, olhe lá nas outras gravações que fizemos, não adianta ter o conhecimento, mas não saber tempo e modo certo de usá-lo. Isso só vem com o Espírito. Então vamos orar para que o Espírito traga esse entendimento. Senhor Jesus, nós te damos graças por esse dia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos separou para este momento. Muito obrigado por todos os irmãos que têm acrescentado em nós as porções maravilhosas de Jesus, os irmãos que têm sido usados para forjar em nós o caráter de Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela nossa liderança, nosso apóstolo Eduardo, nossa apóstola Ada, Senhor, abençoa eles, a sua casa e tudo que eles fizerem em nome de Jesus. Abençoa também a casa daqueles irmãos que nos ouvem agora e aqueles que porventura não puderam ouvir-se. Abençoa eles também, leva essa mesma porção de conhecimento, de graça de Deus sobre eles. Amigo Espírito Santo, ajuda-nos também nessa hora. Amém. Amém. Vamos lá? Então, como estávamos conversando, Breno já fez uma breve introdução, uma breve menção, né? Na verdade, uma breve menção do assunto que vamos tratar hoje, e assim como o Daniel também. E hoje vai ser mais uma vez maravilhoso, porque vamos tratar sobre Páscoa. Nós estamos falando da Páscoa, biblicamente falando, ela está lá mencionada, a primeira Páscoa em Êxodo. Nós acabamos de estudar Provérbios. Daremos continuidade na próxima semana, ok? Então, a gente vai dar uma quebradinha na sequência da escola bíblica, que a gente vai estudando na sequência que a nossa Bíblia está organizada, nos livros, mas o momento pede. Então, nos acompanhe, deixe seu comentário, aperte o botãozinho lá do like, vai ser muito importante para nós. Vamos lá. A Páscoa, mencionada pela primeira vez na Bíblia, ela está no livro de Êxodo. Abra sua Bíblia comigo, Êxodo, capítulo 12, que fala sobre a instituição da Páscoa. Inicialmente, eu faço uma pergunta para você. O que é a Páscoa? E, lógico, estamos aqui num ambiente em que eu vou trazendo a resposta, não vai dar tempo de você me responder tão rapidamente quanto nós precisamos. E eu já te digo, Êxodo 12, verso 26, a Bíblia diz: E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Algumas versões bíblicas, ela fala melhor dizendo assim, que rito é esse? Então, aqui a gente já tem a resposta para a primeira pergunta. O que é a Páscoa? É um ritual. A Páscoa é uma série de ações com um único foco, né? É uma sequência
de procedimentos com um único foco. E a gente vai ver aqui em Êxodo qual é o foco e depois uma passagem mais ampla. Por isso eu preciso que você ouça até o final, beleza? Vamos junto. Breno queria mencionar algo nesse momento? Queria sim, Pastor Guilherme e Daniel também, né, todos que estão nos acompanhando. É uma coisa interessante da gente ter também a respeito da Páscoa, né? No momento que a Páscoa aconteceu, o povo de Israel estava escravo no Egito e algumas pragas foram lançadas por Deus, né, no intuito de libertar o povo daquela opressão, daquele domínio, uma vez que Deus estava dizendo que o povo de Israel era dele e que não deveria estar sujeito aos desmandos, né, do faraó, o rei do Egito daquela época. Mas a Páscoa em si, ela vem no momento em que Deus não faz mais a diferenciação entre o povo egípcio, né, e o povo de Deus. Como é isso? Nas pragas anteriores, as pragas chegavam e tocavam, né, e atingiam o Egito, mas não atingiam o povo de Israel, que estava num pedaço da terra chamado de Gósen. Porém, a última praga, né, que é a praga da morte dos primogênitos, ela atingiria também o povo de Israel, a não ser que ele fizesse esse ritual que o pastor e mestre Guilherme trouxe aí para a gente. Então, para a gente entender que a Páscoa, o que poderia libertar o povo daquela praga, livrar o povo de Israel daquela praga, é isso que a gente vai discorrer aqui nesse momento na escola bíblica, né? As demais pragas não. O povo de Israel tinha sido libertado, não chegava até eles aquelas pragas, porém essa última, né, que seria a última para que eles fossem libertos, chegou até foi necessário fazer algo específico, tá certo? Ótima contribuição, Breno, muito obrigado, você sempre muito usado por Deus, e é isso mesmo, a gente estava, o povo vinha num processo onde eles estavam sendo destacados, né, em todo aquele ambiente de pragas, né, subsequentes, e chegou um momento agora aonde Deus provaria a sua aliança com o seu povo, e esse povo também teria que provar uma aliança com o seu Deus, não apenas mais ser identificado por um rótulo, não apenas mais ser identificado por um nome da família, mas agora um povo que realmente ouve, atende e pratica os mandamentos do Senhor. Por isso, você trouxe muito bem. Nesse momento, a 10ª praga, ela atingiria quem não celebrasse a Páscoa. E quem Legal. instituiu isso? Quem instituiu esse ritual Páscoa? Foi o Senhor Yahvé, o Senhor, o Todo-Poderoso, como diz aqui no verso 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. O verso 1 do capítulo 12, tá? Êxodo 12. E aí vem no verso 2, este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Você vai marcar, o Senhor estava dizendo, você vai marcar o começo do seu ano com a celebração da Páscoa, com a celebração deste ritual. O que era necessário para fazer esse ritual? Antes de entrar nesse ponto, gostaria de ouvir Breno Daniel aqui. Ok, Gui. Só para poder complementar, Gui, o que você está falando, inclusive no versículo 14, o Senhor determina que seja comemorado esse dia como festa religiosa para que lembrar que eu, né, o Senhor dizendo, fiz isso. Ou seja, ele praticamente carimbando para que as pessoas não tomassem posse desse momento. Exatamente. Então, o que era necessário para celebrar a Páscoa? Muito simples. Um cordeiro com o sangue, pães asmos e ervas. E aí eu conversava com o irmão e ele trazia, né, essa questão do sangue a ser aspergido e tal. E aí ele estava muito inclinado em tratar da Páscoa do 10º dia do mês ao 14º dia do mês. Mas o Senhor me trouxe algo interessante. A Páscoa, ela tem como elemento central um cordeiro. Não é um coelho, tá, gente? É um cordeiro. Perfeito. Ok? Um cabritinho, enfim, a gente vai ver aqui que Deus
ele dá opções, né, de acordo com o tamanho de família, tudo isso. Mas vamos lá, não é coelho, é cordeiro. Coelho, inclusive, estava dentro dos animais restritos para a alimentação do povo de Israel. Sim. E aí, o que acontece? O cordeiro, ele não era qualquer cordeiro. Esse cordeiro, ele já estava separado. Sim. Era um cordeiro já em preparação. Perfeito. Então, Pelo a menos Páscoa... um ano, né, pastor? Como? Pelo menos um ano de preparação, se eu não me engano. Perfeitamente. E sem defeitos, né? Exatamente. Então, era um cordeiro em preparação. A Páscoa, ela foi comida, ela foi direcionada para ser comida apressadamente. Mas a preparação dela tinha pelo menos um ano. Então, as coisas de Deus, traduzindo, né, para os nossos dias, às vezes parece que foi no estalar de dedos. Mas não foi. Talvez você não tenha percebido o processo. Então, a partir de hoje, fique atento, porque para Deus, as coisas de Deus, o relacionamento com Deus é ritualístico. Deus é um Deus que gosta de rituais. Ele gosta de processos. Ele gosta de relacionamento. Ele não é um Deus que faz apenas uma visitação e vai embora. Ele gosta de estar. Então, nada em Deus, nada com Deus, nada de Deus é no estalar de dedos. Existe um processo. Talvez a gente, muitas vezes, não veja o processo. Amém? Vamos dar continuidade. Amém. Então, cada elemento desse, cordeiro, pães, ervas, a gente podia aqui fazer um livro sobre cada elemento. Não é o objeto agora. Vamos focar no cordeiro, ok? E um grande detalhe é o cordeiro com o sangue. Eu não podia chegar na casa de Daniel e dizer, Dan, aqui eu trouxe o cordeiro para você celebrar a sua Páscoa. No sentido dele fazer o jantar que ele comeria com a família dele. Não, não pode. Eu tinha que ter o animal vivo para sacrificar com ele, se fosse para eu dividir o meu cordeiro com ele. E esse sangue ser aspergido nos umbrais da minha janela, da minha porta, e na janela e na porta dele. Então, o cordeiro com o sangue. Esses dois elementos são fundamentais, e a gente vai falar dele lá na frente. Amém? Vamos lá. Onde celebrar a Páscoa? A Páscoa, ela era celebrada em casa. Verso 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. No caso de Daniel, tinha que ser 2 cordeiros, né? Pareis a conta para o cordeiro. E aí vem falando como Daniel pontuou, o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, como o Breno disse, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Então é um animal do seu rebanho. É uma oferta que já está sendo cuidada por você. Eu não ia comprar um cordeiro para a Páscoa. O cordeiro para a Páscoa já havia sido dado pelo Senhor. Já estava na minha fazenda. Já está na sua fazenda. Amém. E aí vem, né? E guardarás até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Enfim, vamos lá. Quem celebra isso? Como já disse no verso 4, são famílias que celebram em suas casas ou com seus vizinhos, né? Muito parecido com a situação que a gente está hoje, né? Reunido em famílias e muitas pessoas tendo que redescobrir essa situação de estar em família. Então, a gente se aproxima da Páscoa, né? Que a gente também tem família e pode e deve, né, celebrar a Páscoa nesse momento. Exatamente. A gente está falando aqui de uma Páscoa ordenada lá no Êxodo. Mas, ao final, no verso 14, que inclusive Daniel trouxe no início, a Bíblia diz, o Senhor nos diz que é estatuto perpétuo. Se é perpétuo, vai continuar dessa data aqui em diante. Então, é para ser celebrado hoje. Amém. Mas nós precisamos ter o entendimento. Quem é esse cordeiro? Onde está esse sangue? Vamos chegar nesse ponto aí. Por isso que eu preciso que você ouça
até o final. Nós não Amém. estamos aqui com uma conversa meramente teológica, no sentido de ser apenas acadêmica. A nossa escola bíblica tem como função trazer para você a Bíblia que a gente vive, a Bíblia que Deus nos deu, dizendo que é a palavra dele e que ela é vida para os que creem. Então vamos até o final e você vai ter um grande auxílio, talvez algumas surpresas, mas tenha certeza, todas elas serão para o seu benefício. Vamos lá. Por que celebrar a Páscoa? Capítulo 12, verso 27. Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Portanto, queridos, a Páscoa, ela foi celebrada para ficar como estatuto perpétuo, a marca que trouxe livramento, uma marca que fala, uma marca que foi gerada no sacrifício de um cordeiro separado para isso. Esse cordeiro, ele não serviria para trabalho, esse cordeiro não serviria para reprodução, esse cordeiro serviria apenas para ser morto. Toda a sua carne seria consumida e aquilo que sobejasse seria queimado, viraria cinzas e fumaça. A fumaça sobe. Então, tudo desse cordeiro seria consumido, seria combustível para este ritual, unicamente para gerar uma marca. Marca essa que trouxe sobre aqueles que creram o livramento da morte. Então, de posse, né, desse entendimento que nós devemos preparar um cordeiro e esperar o tempo, esse cordeiro tem que estar vivo, esse cordeiro teria o seu sangue derramado, os pães que nós comeríamos seriam pães asmos, pães sem fermento. Não sei se aqui alguém já tentou fazer pão, mas precisa de um bom tempo, porque tem que esperar o pão que consumimos normalmente, né? Tem que esperar a massa levedar, e a levedação da massa é uma fermentação. São micro-organismos que são lançados, né, na massa, através desse fermento, e que faz o pão crescer. Mas ele cresce de vazio, ele cresce de bolhas de ar ali dentro. Então, são micro-organismos que fazem a massa ficar cheia de vazio. O pão asmo, não sei se você já comeu, mas busque essa experiência se ainda não viveu. Ele é um pão não muito agradável ao paladar. Ele é mais duro, ele é fininho, porém você sente muita consistência. Ele não é uma bolacha. Você vai mastigar e vai sentir uma estrutura. Então, o fermento que é tirado desse pão permite que você realmente se alimente de algo com estrutura, se alimente de algo que foi preparado rápido, porém, que vai te dar o alimento, que vai te dar energia, que vai te dar combustível para a sua caminhada. Pastor, fazer um comentário em relação do porquê se celebra a Páscoa, porque algumas pessoas, né, até eu sei que tem irmãos e tem pessoas que nos ouvem, que não necessariamente tem a estrutura toda, né, do como aconteceu na Páscoa. Então, de maneira bem resumida, o povo de Israel era escravo, e ele foi escravo. Uma das atitudes do rei do Egito foi mandar matar os primogênitos de Israel, né? E durante 9 pragas, as 9 pragas não são apenas juízos contra o rei do Egito, o faraó, mas são oportunidades, nessas pragas, né, não vou dizer em todas, mas nessas pragas, de que o povo egípcio se arrependesse do que ele fez e do que ele estava fazendo, que ele pudesse libertar o povo de Israel daquela escravidão, daquela coisa errada que eles estavam fazendo. Então Deus, ele
dá sinais para o povo egípcio para que ele se arrependa, dá sinais para o rei do Egito para que ele se arrependa. Então, a Páscoa ela acaba acontecendo depois, né? E eu estou trazendo isso nesse momento porque aquelas pessoas que não se prepararam antes ou que não conhecem a Cristo antes, é uma oportunidade que você tem em momentos de dificuldade de reconhecer os erros que você cometeu e de você também poder participar da Páscoa. Em todo momento nas 9 pragas, o Moisés, né, que era a boca de Deus ali naquele momento, alertava o rei do Egito para que ele não fizesse algumas coisas, e se ele fizesse, se ele não aceitasse a orientação de Deus, então a praga viria. Então, eu Isso. trazendo essa questão do porquê, para que as pessoas entendam, não um Deus que está de maneira deliberada trazendo coisas ruins para a humanidade, não. E no caso da humanidade ali, o povo egípcio. Era um Deus que estava tratando a humanidade para que ela corrigisse os seus erros. E existia uma forma, sim, de ela poder sair daquela situação. Uma vez que a humanidade decide por não mudar o seu comportamento, então Deus tem que salvar aqueles que estão sendo prejudicados pela situação, né? E aí vem a Páscoa e o povo de Israel também teve que decidir, né? Decidir fazer as coisas certas e ir pelo caminho da libertação por Deus. Para que fique claro na cabeça de todos aqueles que estão nos ouvindo, a Páscoa é uma oportunidade que você tem, você que acredita que fez coisas erradas na vida, como todos nós fizemos, de dizer para Deus, Deus, eu quero essa oportunidade, eu aceito essa oportunidade, eu quero fazer parte do Senhor me libertando dessa situação, né? Ótimo, não, muito bom seu comentário, até porque é o seguinte, vamos lá, vamos abrir um parêntese aqui para a gente falar de Deus. Aí você falou algo interessante, Breno. Poxa, mas Deus fez o povo passar tanta coisa ruim, foram 10 pragas, né? Cada coisa terrível. Ponto 1, só para te situar, né? Você, meu amigo, meu irmão, minha irmã que ouve agora, só para situar você que cada divindade que eles adoravam tinha uma representação. Perfeito. E aí Deus permitia a fuga de controle de um elemento natural que representasse aquela entidade. Então, quando você vê por que mosca? Mosca, eu vou te falar aqui que é o mais simples e que você já ouviu, vai ouvir inúmeras vezes falar na Bíblia. Baal-zebub. Exatamente. Baal-zebub. Eu li uma Bíblia, Breno, muito Para aqueles que não interessante. conhecem, é Beuzebu, tá? Vocês ouviram já a palavra Beuzebu, é Baal-zebub, né? Desculpa, Exatamente. É uma redução, né? Beuzebu é Baal-zebub, é o deus das moscas. E aí, nos provérbios de Salomão, ele diz assim, uma mosca, porque eu lembrei do original agora, e fugiu do que está escrito agora, mas assim, uma mosca, ela leva a perder todo o unguento. Isso. Uma mosca morta, né? Ela leva a perder todo o unguento. A mosca que cai dentro do frasco do unguento, do perfumista. Então, no original, é bacana, eu vou fazer uma pronúncia aqui aportuguesada, mas ele faz um trocadilho, que ele diz assim, Zebub Met, Zebube Zamet. Sim. É a tradução, no original fala assim, sobre essa questão da mosca morta que leva a perder todo o perfume do perfumista. Voltando, então, a praga de moscas foi uma das pragas. E aí, quando você vê, poxa, mas teve que matar o filho do faraó, não é o filho do faraó. Era uma representação de uma divindade, era o sucessor de uma divindade. Você acha que faraó não ouviu a ordem que Deus deu a Moisés? Sim. Ele ouviu. Ele podia sacrificar o cordeiro. Sim. Ele podia, eu não duvido que muitos egípcios foram libertos porque tinham amizade com o povo de Deus e seguiu o ensino daqueles que foram obedientes. Como o Breno disse muito bem, não houve distinção étnica. Sim. A distinção foi obediente e desobediente. Só isso. Então, queridos, Deus não é democrático. Deus é Deus e ele julga.
julga conforme uma lei que ele já deixou. Então, saia desse ambiente de olhar Deus como um ser humano superior. Deus é Deus, querido. Deus não precisa ser democrático. Deus sabe de todas as coisas. O democrático, a democracia, vou até te falar o seguinte, ó, a democracia não presta, mas é o melhor que nós conseguimos como seres humanos para nos organizar até hoje. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque a gente não conhece um palmo à frente do nariz. Então a gente, a todo instante, precisa consultar os outros, precisa ouvir, precisa recuar, vai ter que recuar muitas vezes, outras vezes vai ter que usar da autoridade que Deus nos dá para assumir a responsabilidade e carregar um povo. Para isso que serve a autoridade. Não é para violentar, mas é para você carregar um povo, para você conduzir um grupo. Então, quando a gente olhar para Deus, olhe para um Deus Pai Criador, que sabe de todas as coisas, que vê todas as coisas e criou todas as coisas, inclusive a sua própria lei. Então, Deus já deixou a sua palavra e ela é um instrumento pelo qual ele se guia. Ponto. Sim. E só chegou ao ponto de morrer os primogênitos, de ter algumas pragas, só chegando nesse ponto, pela escolha. Isso é muito importante, porque a gente, sem ler a Bíblia, e vendo somente filmes, às vezes, né, a gente pode ter uma história resumida, mas uma história falsa. Foi dado a oportunidade, faça a coisa certa ou eu irei te corrigir. Faça a coisa certa ou eu irei te corrigir. E não foi de uma vez só. A gente está comentando agora da 10ª praga. Exato. A gente está falando da primeira praga. Então, e aí acontece um ato de justiça. Uma vez que você... Isso é muito importante, eu trazendo isso, o pastor Guilherme, o Daniel também, para que a gente possa aproveitar os momentos de correção de Deus. Então, há uma oportunidade para cada pessoa que está ouvindo esse áudio, para cada pessoa que está vivo hoje, de se arrepender das coisas erradas que fez diante de Deus e falar: Deus, eu quero me arrepender, eu quero o que o Senhor está me oferecendo. E aí o ato de justiça que Deus vai acabar fazendo é a morte de um cordeiro por você, que talvez o pastor Guilherme vai falar mais tarde. Se você não aceitar esse ato de justiça de Deus, o perdão de Deus e ele tomando sobre si os problemas do seu pecado, né, do seu erro, então ele vai ser totalmente justo. Deus vai ser justo de qualquer forma. Ou ele vai ser justo você sem escolher que ele vai tomar a sua dor e a dor vai para ele, ou fazendo algo justo dentro daquilo que você fez. O povo egípcio matou crianças inocentes. Na última praga, Deus traz a consequência daquilo que eles fizeram. Mas a consequência não precisava ser essa. Eles podiam ter se arrependido e Deus deu tempo para isso. Por isso, você que está ouvindo, eu quero apelar, literalmente, para que você possa ter um tempo de reflexão e saber que você não tem que viver as consequências, todas as consequências do pecado, e dos erros que você cometeu, se você tiver um juiz ou um advogado, alguém que venha se colocar para receber essa penitência por você. Pois bem, e aí para findar esse ponto, o que eu quero te dizer é o seguinte, queridos, voltando, Deus, ele é rei e juiz, tá? E criador de todas as coisas, inclusive da sua palavra. E ele não é democrático, ele não precisa te ouvir para fazer o certo, ok? Então, mude seu conceito sobre Deus, caso você tenha pensado assim que Deus foi muito severo com esse povo, tá? Lembrando a você também que esse mesmo povo, antes de ter os primogênitos dele morto, Moisés ia ser morto por esse povo. E Deus deu a oportunidade deles se arrependerem. Perfeito. Então, queridos, vamos nos desapegar dos filmes, como o Breno disse muito bem, porque assim, o filme ele tem que ter um contexto sentimental, extremamente almático, senão ele não prende sua atenção. Mas não seguir pela alma, não seja carnal. Seguir pelo Espírito e pela palavra de Deus. Vamos lá, que o tempo urge. Mas a gente vai voltar nesse ponto. Vamos voltar nesse. Verso 11.
Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Pois bem, estamos aqui diante de um ritual aberto para todos. Todos os que crerem terão a oportunidade de usufruir dessa bênção, que é a separação de um povo desobediente, a separação de um povo assassino, a separação de um povo iracundo, um povo, enfim, em desacordo com o coração de Deus. Pastor, Deus mata? Eu não vou te responder isso agora. Mas, rapidamente dizendo, se você está pensando em fazer alguma coisa para testar Deus, Deus mata, tá bom? Deus mata. Ele pode apenas assim, ele tem uma válvulazinha que ele gira assim, e aí, como uma vez eu ouvi de uma pessoa, você acorda morto, e aí já era, o fôlego de vida se foi. Então, Deus é juiz, onisciente, onipotente, onipresente, creia nesse Deus e obedeça a ele, tá bom? Esse é o princípio da sabedoria, o temor ao Senhor. Depois você vai conhecendo mais coisas. Para a gente findar, eu falei aqui o tempo todo muita coisa de Êxodo, mas esse estatuto, essa festa que ficou como estatuto perpétuo, ela aponta para a Páscoa, é um sinal, né, de que deveríamos celebrar esse ritual para libertar, para a marca, né, do sangue do Cordeiro está sobre a nossa casa perpetuamente. Essa festa, ou melhor, desculpe, este ritual, ele foi celebrado a primeira vez ali, e Faraó, ele era uma divindade e homem ao mesmo tempo. Eu ia usar uma outra palavra aqui, mas podia te trazer confusão. Ele era divindade e homem ao mesmo tempo. Todavia, ele não era a divindade do Império das Trevas. Ele era uma das. Outras passaram após ele e ainda hão de vir novas representações. Nós precisamos apenas celebrar um ritual para trazer à memória aquele dia que o Senhor nos deu, um ritual como uma esperança e vamos dizer assim, um ato profético da nossa fé. Então, a Bíblia nos diz, em Apocalipse, lá no capítulo 13, em casa você lê o 13 todo. Não sugiro você ler Apocalipse todo agora. A gente está num momento em que, se você for ler o Apocalipse todo agora, você vai querer desvendar o tempo e as trombetas. Mas ninguém sabe o tempo, então não gaste tempo com o que Deus já disse que você não vai saber. Ele Amém. É Deus. Amém? Mas no capítulo 13 diz que o Cordeiro foi morto desde o princípio. Esse Cordeiro que vai desatar os selos, esse Cordeiro que já pisou na cabeça de Satanás, esse Cordeiro que tomou a chave da morte, foi ao inferno por mim, por você, e ao terceiro dia foi ressuscitado pelo Espírito. Então, a Páscoa vai trazer sobre mim, sobre você, essa marca do sangue do Cordeiro. Amém. O Cordeiro morto no princípio. Quando você vai lá em Gênesis 3, você vai ver que quando Adão e Eva pecaram, eles tentaram cobrir o símbolo para eles de vergonha de Deus, que foram as partes
sexuais e fizeram com folhas. Deus disse: eu estou vendo tudo. E não é uma ação sua que vai fazer com que o seu erro seja coberto. O seu erro, eu vou dar uma apertada aqui agora no português, mas me permita uma licença poética. O seu erro é encobrível. Amém. Mas eu, com o meu infinito amor, trago sobre você um símbolo. Eu vou matar um animal e este sangue derramado vai gerar sobre você uma cobertura. Aí colocou nele peles de um animal. Então ali já era a representação do que Deus já tinha preparado para nós. Já era uma representação de que viria esse ambiente da Páscoa. Já era uma representação do que João viu e disse no meio do povo: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Meu Deus, meu Deus. E era nesse ponto que nós precisávamos chegar. Amém, querido, que você vai celebrar a Páscoa com um ritual como os judeus ortodoxos fazem. Ok, você é livre para isso e cada um profetiza de acordo com a sua fé. Eu não vou entrar nesse ponto. O que eu vou entrar é o seguinte: fazer o ritual como os judeus fazem hoje não te levará ao Cristo de hoje. Amém. Respeito a fé dos irmãos mais velhos, mas eu preciso muito mais, ou melhor, eu preciso da aliança com Jesus. Né? Os irmãos mais velhos precisam de arrependimento. Irmãos, eu falo na questão homem-carne, tá? Porque Jesus é o primogênito, é o nosso irmão mais velho. Mas em carne, os judeus são os irmãos mais velhos. Então, respeito para que todos eles se convertam. Mas o que você precisa verdadeiramente ter no seu coração é que o ato de você reunir com a sua família, e hoje você não tem outra escolha a não ser se reunir com a sua família. Deus é bom. Esse ato vai gerar sobre vocês uma marca. Comam, celebrem juntos em família, lembrando que em todo o tempo, de Gênesis a Apocalipse, existe uma fala dizendo: há um cordeiro que foi morto desde o princípio, há uma marca de sangue que encobre os seus erros, há uma marca de sangue que te livra do juízo de Deus sobre a terra. Amém. Há uma marca, ó igreja, corpo de Cristo. Eu faço esse clamor para você agora, nesse momento. Devemos obedecer tudo o que a Organização Mundial de Saúde tem dito, né? Ministério da Saúde, governos estaduais, municipais. Existe uma única conduta nessa linha mundial. Devemos obedecer. Mas antes do homem descobrir a ciência, o Criador de todas as coisas nas quais a ciência se debruça, ele já facilitou para nós e disse: aqui está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Celebrem esse Cordeiro. Aí você vai ver o apóstolo Paulo dizendo lá em 1 Coríntios: quando comerdes a ceia do Senhor, façam assim. 1 Coríntios 11. Você pode já começar a estudar hoje para no domingo celebrar com a sua família. Um almoço, um jantar, enfim, que Deus te use poderosamente. Lembre-se, este é o corpo de Cristo, este é o sangue de Cristo. Pelo corpo nós recebemos a libertação, a cura, o renovo. Pelo sangue nós temos acesso de novo ao Pai, é uma nova aliança. Não que uma antiga deva ser jogada fora, mas é que existe uma agora muito mais valiosa, que é o sangue de Cristo. Porque adiante de bodes e touros não podia tirar de nós os pecados. Mas o sangue de Jesus não apenas tira de nós o pecado, mas nos coloca de novo com ele.
na glória, no princípio de todas as coisas. Amém, queridos? Amém. Amém. Era isso que eu tinha para falar. Agora a bola está com vocês. E, enfim, muito obrigado mais uma vez pela companhia. Inclusive, Gui, a gente fazendo, né, o link da primeira Páscoa e da Páscoa, né, em que o Senhor ele reúne, né, os apóstolos em uma casa, né, reúne em família, em que aí vou fazer aqui os comparativos. Na primeira Páscoa foi repartido o cordeiro entre, né, para que fosse consumido pela família. E vendo que a família era pequena e o cordeiro era grande, era chamado o vizinho para poder partilhar. Aqui o pão ele foi partilhado também, né, entre os apóstolos. E uma coisa que me chamou muita atenção, o cordeiro tinha que ser com sangue. Na Páscoa, em que o Senhor ceiou, né, com os irmãos, com os apóstolos, ele pega o cálice de vinho, né, representando o sangue, e ele fala o seguinte, está aqui em Lucas 22, versículo 20. Depois do jantar, no mesmo modo deu a eles o cálice do vinho, dizendo, este cálice é a nova aliança feita por Deus com seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vós. Glória a Deus. Eu vou fazer um comentário e vou encerrar aqui minha participação, né, em relação, mais uma vez, às pessoas que não necessariamente estão no círculo, digamos assim, no círculo do cristianismo, né, que não se confessam como cristãos. Espero que essa escola bíblica tenha ficado mais clara para você, né? E essa palavra que o pastor Guilherme trouxe, né, de que João Batista, quando viu Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu queria dar uma ênfase para o que tira o pecado do mundo, né? Além de ser Jesus, de ser o autor e consumador da fé cristã, ele se coloca como alguém ou como o caminho para retirar os nossos erros. A Bíblia diz do que se queixa o homem se queixa dos seus próprios pecados. Então é um momento em que todos nós é aberto para quem é egípcio e é aberto para quem é povo de Israel. Para que todos nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. É um momento em que todos nós podemos aprender de que Deus viu os nossos erros e que Ele nos deu uma forma, um caminho de dizer, Deus, eu me arrependo e eu gostaria de me aproximar do Senhor. Eu gostaria que os meus pecados fossem retirados do mundo. Eu gostaria que os meus erros fossem retirados do mundo. Eu gostaria que as consequências dos meus erros e as consequências dos erros da humanidade fossem retirados do mundo. E Deus é um Deus que ouve essa oração, e mais do que ouvir essa oração, Deus proveu a resposta para essa oração. Essa Amém. resposta foi Jesus Cristo, um cordeiro, e que disse, comam da minha carne e bebam do meu sangue, e aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, ele vai estar dentro da vontade do meu Pai. Nós, como seres humanos, por muito tempo, nós escolhemos as nossas próprias vontades. Foi assim que Adão e Eva caíram, eles escolheram a vontade deles no lugar da vontade de Deus. Um Deus que mantém a terra sustentada, eu posso falar isso como alguém que estuda ciência e que ama a palavra de Deus. Um Deus que fez com que todas as condições de vida na terra fossem possíveis. E um Deus que está dizendo, olha, os seus erros têm transformado a terra num lugar muito ruim. E se você tiver humildade suficiente para dizer, amém, Deus, eu sei que nós erramos como seres humanos e nós erramos como pessoa. Eu gostaria de algo que corrigisse, que retirasse os pecados do mundo. Esse algo chama-se o Cordeiro, que foi sacrificado desde o início, que é chamado Jesus Cristo. Então, quando João Batista aponta para esse Cordeiro, ele está apontando para o caminho que nós temos hoje, para dizer, Deus nos salva. Deus me perdoa. Deus, eu preciso que a vida na Terra seja uma vida melhor. Então, quero deixar estendido esse convite para você que até então não confessava a fé cristã, que não conhecia Jesus Cristo, que não entendia porque as pessoas falavam tanto de Jesus Cristo, que tenha ficado claro que o Espírito Santo de Deus possa trazer a você essa clareza de que nós podemos nos arrepender, sim,
Mas Deus, ele não ficou apenas na lamúria, não ficou apenas no fizemos coisa errada, não. Deus deu uma solução para aqueles que se arrependem. E a solução é o Cordeiro, que faz com que a praga não chegue até a sua tenda. Aqueles que receberam e que fazem esse ato de confissão, de que dependem de Deus e que não ficarão livres da praga, a não ser por Deus, eles podem sacrificar o Cordeiro, entendendo que ele é Jesus Cristo e que ele tirou os pecados do mundo. Isso é apenas o começo da caminhada da vida cristã, e depois você vai poder ver que esse Cordeiro, ele te leva para uma vida plena, como Deus sempre sonhou para a humanidade. Vamos celebrar a Páscoa com consciência e com amor, a gratidão que Deus nos deu de algo tão profundo, de algo que pode transformar as nossas vidas e a vida de toda a humanidade. Glória a Deus. Se eu fizer qualquer acréscimo aqui de comentário, eu posso cair no quesito da vaidade, porque vocês foram preciosos. Dentro disso, eu queria apenas fazer uma oração, porque de repente você está nos ouvindo e se conscientizou de caminhos equivocados, você se conscientizou que é preciso cumprir a palavra de Deus, que diz que nós precisamos confessar publicamente ao Pai para que Jesus nos confesse diante dele, e essa confissão vai fazer o nosso nome escrito no livro da vida, o livro que será aberto, o livro que está escrito, né, por fora e por dentro, e que é tão cheio de glória que o João lá em Apocalipse, não é o mesmo João Batista, tá? Ele disse que não conseguia olhar para esse livro, mas ele sabia que era escrito por dentro e por fora. Mas enfim, você está aí nesse momento e quer fazer essa oração, eu vou orar aqui, você repete comigo, e você depois celebra o Cordeiro para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor Jesus, eu me arrependo neste momento dos meus erros, das minhas escolhas equivocadas. Eu me arrependo das negligências que eu fiz em relação ao Senhor, em relação à sua palavra e em relação ao meu próximo. Senhor Jesus, eu declaro que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. E peço, Pai, passa o teu sangue sobre a minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, eu quero cada vez mais fazer a tua vontade, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém. Glória a Deus. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Semana que vem entraremos em outras etapas. E deixe o seu comentário, dá o seu like. E é isso aí. Beijo no coração.